parou de falar comigo, mas a minha mãe soube contornar a situação e hoje em dia eles me apoiam. No passado, isso é uma pesquisa, não vou lembrar em que fonte, acho que talvez Folha de São Paulo, alguma coisa assim, que não só as meninas, adolescentes, não planejavam a gravidez, que a maioria das mulheres no Brasil não planejavam ficar grávidas, elas ficaram grávidas sem ter o objetivo, eu vou ficar grávida agora. Então a gente tem uma questão cultural também associada a isso. Então a gente vai juntar um pouquinho o que é o subjetivo de uma menina começando a exercer a sexualidade dela e qual o significado de ser mãe. Afinal, no Brasil, ainda bem que engravidou, não que ficou doente, né? A gente dá um jeitinho e a família acaba assumindo. Famílias de diversos tipos de renda. Você tem um padrão, você não tem um padrão estabelecido, você tem diversos tipos de reações. Então, você tem famílias que acolhem, tem famílias que expulsam, tem famílias que fazem uma divisão de papéis. Pesquisando um pouco esse fator, que se observa também que, mesmo tendo acesso a evitar a gravidez, existem muitas meninas que desejam ficar grávida na adolescência, têm um desejo de ser mãe, e muitas vezes não acabam prevenindo pelo desejo de engravidar. Oi, tudo bom? Você é Camila? Prazer. Meu nome é Caco Barcelos, sou do Profissão Repórter, um programa de televisão, você conhece? É verdade que você tá grávida? Quanto tempo você tá? Eu tô com 6 meses. Camila é a mãe mais nova que encontramos durante essa reportagem. Ela tem apenas 11 anos. Aconteceu, né? Agora a gente tá cuidando. Mas aconteceu como? Quem que quis assim? Vamos fazer um filho agora? Não, eu tava pensando assim em fazer um filho. Eu fiz. Por que você estava pensando em fazer um filho? Porque assim, eu acho legal, sim, cuidar de uma criança. A suspeita da mãe de Camila é parecida com a conclusão da pesquisa. Por que tem tanta menina que nem a Camila, grávida aqui em Manaus, no Amazonas? Na minha opinião, eu acho que é para ter mais liberdade. Ficando grávida, elas vão poder sair, elas acham que elas vão crescer. O namorado de Camila tem apenas 14 anos. O namorado dela, ele tá dando apoio, né? Tá dando apoio, tá dando o que ela precisa. Mas viver junto, viver nem pensar. Ela vai ficar na nossa casa. A senhora não quer que vive junto? Não. Por que a senhora não quer? Porque é uma criança. É um adolescente. Você quer? O que você quer, Camila? Eu quero continuar até o final, né? Quando não der mais certo, ele vai pro lado dele e eu vou pro meu. E por que a senhora acha que aconteceu isso com a Camila? Desobediência. Porque, que nem eu falei, tá na televisão, tá em casa, tá no colégio. As professoras, os pedagogos, eles dão palestras. Camila mal chegou à adolescência, mas acha que quando o filho nascer, daqui 3 meses, vai poder ser uma mãe como todas as outras. Bebê, o que você sabe fazer para o bebê? Você fazer ele dormir, você ir botar ele pra brincar, você fazer mamadeira, você dar comida, você dar banho, tem tudo. Estamos juntos, namorando, não moramos juntos, mas estamos juntos. Ele é atencioso com o Gabriel. Foi horrível, eles me discriminaram muito, pararam de falar comigo, não me chamavam pra fazer nada. Só voltaram mais ter contado algumas amigas depois que eu parei com As meninas que já ficaram grávidas, elas trazem uma noção de realidade pro grupo, né? De efetivamente que aconteceram, porque quando um dos adolescentes ele simula a gravidez, ele ganha uma barriga, ele ganha uma bexiga. E aí ele continua a dinâmica até o final com a bexiga. E aí quando sobe o labirinto, os colegas começam a olhar, apontar, rir, enfim, coisas que acontecem na realidade na escola. E aí elas trazem um pouco do contraponto. Então, dependendo do grupo, se aquele grupo teve uma menina que ficou grávida, a discussão começa falando que eles acolheram, que eles não discriminaram.
se o grupo nunca teve nenhuma grávida, eles falam, a gente ia dar risada. Eles falam muito de bullying, né? Que bullying é uma coisa para eles, hoje tudo é bullying. Cada 10 mães adolescentes atendidas neste hospital, 3 dão à luz a bebês prematuros. As mães adolescentes serviram de base para a pesquisa da equipe da médica Ione Rodrigues. A nossa pesquisa mostrou que a incidência de gravidez na adolescência é altíssima, realmente um problema de saúde pública. O que chamou mais atenção no nosso trabalho é que, diferente do que a gente pensava, grande parte delas desejaram aquela gravidez. O que preocupa mais ainda, né? O fato dela ter um filho, ela sobe de nível. Hierarquicamente, ela sobe dentro daquela... Então, a gente imagina... O status dela na família. Isso. Ela passa a ter mais... poder mandar mais e ser menos cobrada. Até em termos de trabalho, de obrigações. E é uma maneira de fugir dessa infância oprimida, então? Pode ser? Também. Uma Talvez porque a infância não esteja oferecendo tantos prazeres para ela, né, que seria o normal, e aí ela acaba fugindo dessa fase. Então, a gente, como instituição, o Kaplan já trabalha há 20 anos nessa linha, então a gente procura sempre valorizar o aprendizado do adolescente, aquilo que ele traz, e problematizar com ele. Então não dá pra gente falar que toda menina que engravidar vai ter uma experiência ruim. Quando a gente abre um grupo, a gente tem um trabalho específico aqui em São Paulo, dentro de um museu de ciências, que chama Instalação Prevenindo a Gravidez Juvenil, que a gente faz uma oficina de sensibilização com eles, que é uma oficina cenográfica, que eles entram, a gente começa a perguntar qual é o sonho de vida profissional deles, desce um labirinto do teto, com situações que eles vão enfrentar naquele momento, e vão ter escolhas que vão direcionando ele ou para uma gravidez ou para uma DST, ou para aproveitar todas as escolhas sem engravidar e sem ficar com uma doença. E depois disso a gente problematiza, fala para ele pensar o que aconteceu lá, se teve repercussão no sonho dele, que ele tinha imaginado no começo. Então o que a gente está fazendo com ele? A gente está ajudando ele a pensar que impactos traria uma gravidez ou uma DST naquele sonho. Mas faixa etária, mais ou menos? Acima de 3. Como qualquer ONG, é bem difícil, porque a gente trabalha via projetos. O Kaplan, a gente tem um portfólio de materiais, que é o Jogo de Corpo, Vale Sonhar, Valores em Jogo e Aprendendo a Viver. Esses materiais você vai ter verba para o Kaplan. Então, todos os nossos projetos envolvem a metodologia, porque aí isso gera a subsistência da instituição. Nossos jogos tiveram um financiador. Então, a gente teve ideia, apresentou para eles, e eles falaram, tudo bem, a gente banca, vocês podem desenvolver e criar. Então, o Jogo de Corpo foi a Johnson, lá em 1998. Eu não estava no Kaplan ainda. Depois, Aprendendo a Viver foi a Pfizer, em 2001, se não me engano. O Vale Sonhar, em 2005, pela Pfizer. E o Valores em Jogo, em 2006, pela Johnson & Johnson. Muito. Não pelo meu filho, mas pela hora que ele veio, por eu ter interrompido toda a minha vida para ter ele em desespero. Chorei muito, porque eu nunca me imaginei grávida, nos meus planos de ser mãe. Porque falar que é para usar camisinha, tudo bem, todo mundo sabe colocar. Na hora que você perguntar, você sabe colocar camisinha? Você vai virar para seu amigo e falar, não sei, me ensina. Ou não vai, entendeu? É uma situação que você tem que dar recursos e você tem que promover metodologias diferenciadas para que aquele conhecimento fique um pouco mais real. Pensando que, para a gente, sociedade brasileira, não é ideal que os adolescentes engravidem. Também é frequente porque muitas têm medo, né, da família, têm medo às vezes do próprio namorado e das consequências que essa gravidez pode trazer para ela, e muitas vezes procuram aí métodos para interromper essa gestação, tendo abortos provocados, que também é grave, porque o aborto provocado leva a consequências sérias, podendo levar até a morte, dependendo da forma como que é realizado, né? As educadoras teriam mais histórias para contarem para vocês, de meninas que choram e contam que fizeram aborto no grupo, depois de participarem do grupo, porque se sentiram inseguras de falar, e isso é uma forma de estigma, porque ela não poderia, né, ter. E como isso é assimilado, porque aborto é legal, eles falam muito de aborto, têm falado muito mesmo, então é uma realidade que a gente não pode negar.
Porque a gravidez na adolescência não é só os partos que acontecem, são as gestações que também... Uma das causas morte das mães nessa faixa etária de 15 a 19, uma das maiores causas de morte no hospital é por intercorrência de gestação ou processo de abortamento. Ele representa a minha base, ele me descreve como pessoa, fora do comum, assim, só sendo mãe para sentir quando ele chora, porque a gente quer tentar sempre dar o melhor para ele. Porque vamos combinar, todo mundo já vivenciou uma situação que não estava politicamente correta, né? Que fez uma escolha que sabia que tinha consequências. Quando você muda esse olhar, você começa a promover outra mudança, que é do seu entorno, as suas relações, e isso é o importante, as mudanças nessa política nossa, pequena, né? Que vão motivar mudanças maiores. Então, acho que é isso. Dentro da sexualidade é uma expressão política, não tem jeito. Então, não posso falar que eu não acredito nisso. Eu acredito muito. Então, é essa a dica. Fica a dica na mudança do olhar, que vai favorecer novas condutas de prevenção. Que essa fica bem careta, mas é isso aí mesmo. Transformar-se num arremedo de si próprio a ponto